campanha, meus amados, tem uma dupla finalidade: esperar uma mensagem do Espírito para cada membro da igreja, para cada irmão que estará conosco neste final de semana. E também haverá uma palavra especial para cada amigo que ainda não teve uma experiência de salvação em Jesus Cristo. Oramos desde o início do ano por este final de semana e sentimos que Deus já nos tem abençoado. E nós agora devemos ficar realmente nas mãos do Senhor, para que Ele nos use e use o pregador como tem usado em outras ocasiões, para que Deus realmente seja louvado neste tempo e em todos os tempos por todos nós. Muita alegria apresentar o ilustre mensageiro deste final de semana, pastor Davi Gomes, mineiro, mas ele é tão internacional que eu não sei se ainda lembra que nasceu em Minas Gerais, não é? Ele é o presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, diretor fundador da Escola Bíblica do Ar, um ministério que há 43 anos tem espalhado o Evangelho literalmente em todos os continentes deste mundo, de nossa terra. Ex-pastor da Igreja Batista da Tijuca. De lá saiu para ser secretário executivo da Junta de Missões Nacionais da nossa convenção. E depois Deus colocou em seu coração um desafio: implantar uma cidade, uma igreja no centro nervoso da cidade do Rio de Janeiro. E lá está hoje a Igreja Batista da Esperança. Também o pastor Davi Gomes conseguiu levantar o edifício da fé e o edifício do amor. Tem um ministério bonito no acampamento da fé chamado Monte Moriá. Um programa na televisão, Felicidade Começa com Fé. Realiza cruzadas de evangelismo e avivamento em todo o mundo. Escritor renomado. Estes livros são prova, um pouco da prova do que estamos dizendo. Professor de Bíblia há não sei quantos anos. E eu diria que ele é sem dúvida um dos maiores conhecedores da Bíblia de que eu tenho notícia. Receberá brevemente o título de benemérito da cidade do Rio de Janeiro. Quero apresentá-lo tão somente como um homem de fé, um homem de fé. Por onde ele passa, as marcas de sua fé ficam bem delineadas. E eu tenho certeza que só o fato de nós anunciarmos a cruzada, Deus já começou a nos abençoar. A igreja é testemunha disto. Está sendo veiculada uma promoção na televisão. E os irmãos sabem como é caro o segundo na televisão. Deus abriu portas e continuará abrindo. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Davi Gomes. Eu era um garoto lá em Porto Alegre, quando o vi pela primeira vez falando no Colégio Batista e na Igreja Batista Central, nos tempos do pastor Ara Smith, dona Helena Beck Smith, e pastor Alberto Begg, meu pastor, dona Thelma Begg, minha pastora. Então sempre lembro destes momentos tão bonitos. No livro que conta a sua história, há passagens bonitas também que nos emocionaram, pastor. E realmente eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Não aquela bênção que alguns falam por aí, mas uma bênção séria, a bênção que nós precisamos e necessitamos. Eu pessoalmente estou realizando hoje um dos sonhos do meu ministério: trazer o pastor Davi Gomes no púlpito que tenho servido já há 12 anos. O pastor Bento, aqui à minha esquerda, honrou este púlpito por 22 anos. E Deus me tem segurado aqui por 12 anos. E o pastor Davi Gomes vem estar conosco nesse final de semana.
E nós podemos dizer uma coisa: a sétima igreja antes e depois de Davi Gomes. Os amigos do teu povo. E obrigado, Senhor, por esta hora de poder e glória na presença de Jesus. Preside sobre nós, disciplina-nos para o teu louvor e para a tua glória. E dá, Senhor, que neste tempo tão curto nós possamos aprender a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar os irmãos que este livro, o Espírito Santo, Executivo de Deus, eu vou usar bastante hoje e domingo pela manhã. E se eu pudesse, eu gostaria que todos os crentes lessem esse livro. E eu quero já dizer que eu não tenho nenhum proveito financeiro com os livros. Eu não vim aqui vender livros. Mas eu quero dizer com muita honra que mais de 20% do sustento do programa de Escola Bíblica do Ar são esses livros. Eu escrevo e dou a Deus. Entreguei 2 ontem para revisão, um sobre a pessoa de Jesus Cristo, um sobre o Evangelismo, e já estão sendo preparados para 2 outros, e estou com um aqui no hotel, e amanhã quero dar tempo a ele para publicar, se Deus permitir, até o início do ano que vem. Porque Jesus Cristo está voltando. O pastor Amaral disse aqui, se Jesus não voltar. E eu estou convencido que o tempo está contra nós. Satanás está solto como nunca esteve mais solto do que agora. Está solto demais. E nós estamos sendo desafiados. Eu vou, portanto, usar esse livro. Porque, irmãos, nós batistas, sob a doutrina do Espírito Santo, estamos em cima do muro. Nós não temos posição. Então, um dos nossos líderes, não estou falando mal dele, é um homem de Deus, me telefonou e disse: o seu livro tem um capítulo que não é batista, não é muito batista. Eu digo: é bíblico. Ele disse, ficou calado, porque tinha que dizer que bíblico é. Agora, esse livro foi para os Estados Unidos, saiu lá, um dos maiores jornais batistas da América, uma apreciação sobre esse livro. Eu coloquei aqui em inglês e em português, e pedi o missionário Davi Brown para traduzir para mim, para não dizer que eu... Quer dizer, está em espanhol, espero que saia logo em espanhol, e agora está projeto para sair em inglês. Este aqui, a Bíblia Responde, é novo, não é aquele antigo que te fez 9 edições. A Bíblia, este é novo, novíssimo. Esse mexe com maçonaria, esse mexe com macumba, com seitas, com reencarnação, com carnaval, jejum, como nenhum outro. Nós estamos na moita, ninguém mais fala de idolatria, todo mundo. Esse mexe com tudo. E mexe com espiritismo e reencarnação, essa coisa toda, e maçonaria também, que é um dos pontos que agora está mexendo com o mundo. Há uma comissão da Comissão Batista do Sul dos Estados Unidos para estudar o problema de maçonaria e as igrejas. Agora lá, nomeado na Convenção de Indianópolis. Porque Jesus está voltando, tem que acontecer uma opção de coisas que nunca aconteceram. Não estou falando contra isso, contra ninguém, mas é o geral, é a tese, é o que está acontecendo. Eu quero falar, pastor Camilo, vou terminar às 9h20, viu, que eu quero falar meia hora, para o povo não ficar cansado, senão o povo amanhã não vem. Eu gosto de terminar na hora certa, senão o povo amanhã não vem. E se o povo não chegar às 7h30, eu vou chorar. Vou chorar. Porque eu preciso tempo para falar as coisas de Deus. A gente precisa de tempo. Não pode resumir. Diz assim a palavra do nosso Deus, não precisam levantar. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos
falou. Quer dizer que nós temos neste verso de Hebreus a pessoa de Deus Jeová, a pessoa de Deus Jesus Cristo. Mas é impressionante que este mesmo autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 14, ele diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. É interessante que o livro de Hebreus fala em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu quero dar só uns 2 ou 3 minutos a esta primeira parte, porque lamentavelmente o tempo realmente hoje não me favorece. Nós temos um Deus que fala. Eu tenho viajado pelos países pagãos, eu tenho sentido de uma maneira muito profunda o que é a idolatria. Eu me lembro na campanha da China, quando cheguei numa daquelas cidades do interior, quando entrei numa avenida, havia um Buda que é até agora o maior Buda que eu já vi no mundo. Estive na Tailândia 2 vezes, e na segunda vez a notícia que eles mais queriam que os visitantes conhecessem era o que eles chamavam o Buda de ouro, the Golden Buddha. E está lá no centro de Bangkok aquela coisa enorme de ouro. Então, para entrar tem que tirar o sapato, entrar, uma cerimônia muito grande. Chega lá, a gente vê uma coisa parada, o olho não mexe, não tem calor, não houve oração. Quase todas as casas na Tailândia tem um Buda na entrada. É um Deus mudo, mas nós temos um Deus que fala. Que coisa maravilhosa nós termos um Deus que fala. E quando nós abrimos a Bíblia, é interessante que a Bíblia já começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, verso 3, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, verso 6, e disse Deus, verso 9, e disse Deus, verso 11, disse Deus, verso 14, disse Deus. Nós temos um Deus que fala. Nosso Deus fala. Mas é maravilhoso que este Deus que fala se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus homem. Não é homem Deus, é Deus homem. João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus Pai Criador, Deus Filho Jesus Cristo, que tomou a nossa carne, que tomou as nossas dores, que tomou os nossos sofrimentos, que foi semelhante a nós, menos numa coisa: nunca pecou. Maravilhoso Jesus. Ele veio ao mundo, ele andou pelas ruas de Jerusalém, ele andou pelo norte, ali na Galileia. Ele abriu a sua boca, e diz o texto, abrindo a sua boca, lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E ele vai nestas bem-aventuranças, e terminando as bem-aventuranças, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram ele e os profetas que foram antes de vós. E logo depois ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra.
Que coisa extraordinária esta passagem de Jesus neste mundo. Mas depois, diz a Bíblia, que Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, foi fustigado, foi pendurado na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Ah, que história bonita a história de Jesus! Da sua glória celestial veio Jesus aqui, a sua graça divinal fê-lo ao mundo vir. É maravilhoso quando Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, ele diz assim: porque já sabeis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Mas Jesus, no dia da sua ressurreição, e aparecendo aos crentes, Jesus nunca apareceu a não crente, aparecendo aos crentes, e subindo com eles o monte, e despedindo-se deles, ele disse: vocês fiquem em Jerusalém, até que pelo Pai seja cumprida a promessa de poder. E quando nós abrimos o livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, então nós temos esta declaração maravilhosa de Jesus, quando ele diz aqui: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o livro de Atos começa então com uma reunião de oração, e com 2 reuniões de oração, e com reuniões seguidas de oração. E quando nós abrimos aqui no capítulo 2 do livro de Atos, nós lemos esta declaração: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É a maravilha de Pentecostes. É a maravilha de Pentecostes. Mas quando o povo estava surpreso, querendo saber o que era isso, o povo teve a seguinte experiência: este batismo é Jesus que está fazendo. E cumpre o que está em João capítulo 1, verso 33, nesta declaração do João pregador. Ele diz assim: eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Agora, irmãos, quem são os batizados no Espírito Santo? Aqui está o grande ponto fraco da nossa maneira de viver. Levantei-me para pregar uma semana atrás, não faz muitos dias, numa congregação muito boa, e a senhora que estava dirigindo, ela disse: nós somos batistas, mas não há mal nenhum de levantar a mão quando canta, e quando eu dirijo aqui sem o pastor Davi presente, todo mundo levanta a mão, mas quando o pastor Davi vem falar às quartas-feiras, não levantam a mão. Por que que levantam a mão quando o pastor Davi não está e não levantam quando ele está? Aquela senhora é de tal valor, ela é tão grande, ela é uma senhora de valor. E eu levantei então e disse: querida irmã, eu dou graças a Deus
pelo seu empenho em deixar os adoradores livres para adorar como querem. Mas eu quero dizer para a irmã que a nossa adoração não depende de pôr a mão para cima ou de não pôr. Uma das marcas do trabalho na Coreia que tem me impressionado, eu já estive lá há pouco pela segunda vez, é ver a espontaneidade. Nós não temos que fazer porque o outro faz. E aqui nesse livro, eu discuto este problema do Espírito Santo de uma maneira que eu acho Deus me deu. Só no Novo Testamento, a palavra Espírito Santo aparece mais de 300 vezes. Quando nós abrimos a Bíblia, na primeira página, no verso número 2, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. No segundo verso da Bíblia. Mas quando nós lemos o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, no verso 14, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo está desde a primeira página da Bíblia até a última página da Bíblia. Os dois profetas que mais falam no Espírito Santo são Isaías e Ezequiel. E é interessante porque eu contei o número em cada um, e eu registro aqui pelo fato de que hoje Ezequiel é hoje o grande profeta. Hoje Ezequiel é o grande profeta. Estive em Israel o ano passado, em abril. Foi uma experiência gloriosa. Mas estive este ano de novo em abril e foi uma experiência mais gloriosa ainda. Porque sente-se que o profeta Ezequiel está presente em Israel. E aqueles guias judeus mostram lá de cima do Getsemane, eles apontam para a porta fechada lá e dizem: por ali vai entrar o príncipe, por ali vai entrar o príncipe. Eles estão esperando o Messias. Desta viagem agora, em abril passado, o nosso guia, um judeu, ele disse: pastor, nós estamos orando 3 vezes por dia que o Messias venha logo. Em Israel. E Jesus está para voltar. Ezequiel é o grande profeta agora. Mas eu tenho aqui uma apresentação do Espírito Santo que eu só menciono. O Espírito Santo regenera os corações e os batiza, porque se torna hóspede do coração que ele regenera. O crente, eu não estou dizendo membro da igreja. Tem muita gente que é membro da igreja e nunca foi crente. O crente, o que recebeu Jesus no coração, o que foi regenerado pelo Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, mas não foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo concede poder para o serviço, jamais para a exaltação pessoal. O Espírito Santo concede poder para o serviço, não para criar dominadores. O Espírito Santo concede dons para o serviço, jamais para o fanatismo religioso. O Espírito Santo concede dons para o serviço, mas não o faz para desviar alguém da rota da humildade e da obediência. O Espírito Santo distribui dons e carismas, tendo em vista a unidade e a beleza do corpo de Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo atua nas vidas dos santos como instrumentos de Deus para edificar a obra de regeneração dos homens. Irmãos, quando nós começamos a pensar isto, não há como agradecer a Deus pelo Espírito Santo. Agora, eu dei aqui 4 capítulos sobre os dons do Espírito Santo. E eu fico empolgado, meus irmãos, eu alisto aqui 20 dons. Mas agora em Curitiba, durante o trabalho na primeira igreja, li um livro de Peter Wagner, que parece que o Peter Wagner leu este livro.
E eu tenho estado com Peter Wagner em todo lugar, em vários congressos no mundo, mas nunca conversamos sobre isso. E agora ele escreveu um livro monumental sobre o Espírito Santo, e ele vai além do que eu vou nos dons. Eu coloco aqui a diferença entre o dom do Espírito e o fruto do Espírito. São dois termos diferentes. Como é que diz lá? Quando que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Digam comigo, Atos 2:38. Que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem converte recebe o dom do Espírito Santo na hora. Eu digo aqui, citando Pearson, não há um crente que não tenha pelo menos um dom do Espírito. Se é crente, tem o Espírito, tem o dom do Espírito. Mas agora, os dons do Espírito, o carisma do Espírito, que eu dou aqui, eu digo aqui, quantos serão os dons? Dons gerais, dons particulares, talentos e dons, o fundo do Espírito. Eu estava lá em São Paulo, num grande congresso, um grande fotógrafo, e chegou para mim uma noite e disse: pastor, a única coisa que eu sei fazer é fotografia. Eu tinha tanta vontade de ter o dom do Espírito. Eu disse: mas na hora que o irmão consagrar a sua fotografia a Deus, o seu talento vira dom. E ele olhou para mim e disse: como é que o senhor disse? Eu disse: na hora que o irmão consagrar o seu talento a Deus, o seu talento vira dom. O homem ficou, ele só não deu um grito porque estava dentro da igreja. A alegria que ele sentiu. Agora, eu discuto aqui, o dom do conhecimento é o gnosis, o dom da sabedoria é a sofia, o dom da fé, o dom da cura, o dom da profecia. Eu vou discutindo esses dons aqui, o dom da exortação, o dom do ensino, o dom da música, esses dons que são o reflexo do corpo de Cristo. Vejam para mim aí, em 1 Coríntios capítulo 12, os irmãos, por favor, abram e fiquem nesta, porque nós vamos encerrar com esta passagem de 1 Coríntios capítulo 12. Vejam os irmãos aqui. Verso 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, leiam para mim. Que beleza, verso 6, leiam juntos comigo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. E diz aqui então: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito o dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outros o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, a outro os dons de serviço. E quando nós abrimos Romanos 12, nós temos os dons de serviço. Em Romanos 12, o dom da exortação, o dom do ensino, o dom da liberalidade, os dons de serviço do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, quando cada igreja de Jesus e cada crente em Jesus realmente estiver fazendo o que Deus quer que você faça, então, meus irmãos, a igreja estará próxima da imagem do próprio Jesus. Coisa extraordinária. Nós temos valores na nossa igreja aqui, nós temos valores na sua igreja ali, nós temos valores
nas igrejas de Campos, e graças a Deus são muitas, que não estão sendo aproveitados em plenitude. Estávamos outro dia lá, numa reunião, e uma esposa de pastor me disse o seguinte: pastor Davi, eu fiz uma descoberta. Nós precisávamos de uma pessoa para falar aos adolescentes, e a moça que ia falar aos adolescentes não apareceu na igreja, e eu fiquei impressionado porque não tinha quem falasse aos adolescentes, e pedi: ó Deus, ajude-me a não decepcionar os adolescentes. Ela disse: eu não podia falar porque eu já tinha um trabalho com o grupo da mocidade. E ela disse: ó Deus, ajude-me a achar uma pessoa para falar aos adolescentes. Ela disse: eu saí, encontrei o sargento, um sargento da marinha, membro da igreja, estava lá. Eu digo: o irmão poderia dar uma palavra aos adolescentes? E ela disse que ele pôs a mão para cima e disse: graças a Deus, irmã, eu estou querendo uma oportunidade de servir a Deus. Que coisa bonita! E fez um trabalho monumental. Quantos estão aí perdidos e por isso dão trabalho, por isso não ganham almas, por isso as igrejas ficam paradas. A igreja em 1904, a igreja Moraia, Monte Moriá, lá em Gales, em um ano batizou mais de 100 mil. Uma igreja que estava encruada. Mas quando o avivamento tocou aquela igreja, ela batizou num ano mais de 100 mil. Agora, 1949, no norte da China, 1969, 70, lá na Indonésia, eu estava fazendo trabalho lá naquela parte, quando eu vi um coral da Indonésia, eu vi um coral e eu disse: Deus está nesse coral. Uma coisa impressionante, ninguém tinha instrumento, era tudo de bambu, era tudo de madeira, mas quando aquele coral cantava, a gente sentia unção e poder do Espírito. Foi o avivamento da Indonésia, do qual eu um dia ainda hei de falar. E eu sinto, meus irmãos, que está na hora de Deus fazer um trabalho aqui. E quem sabe, pastor Camilo, nós podemos experimentar algo maravilhoso aqui esta semana. Quem sabe? Quem sabe? Depende de nós querermos. Depende de nós querermos. Lá em São Paulo, semana passada, uma coisa extraordinária, quando chegou um diácono, era congresso de despertamento espiritual, o cartaz foi despertamento espiritual, o programa de despertamento espiritual, tudo despertamento espiritual. Chegou um diácono e disse: pastor Davi, Deus fez o maior milagre da minha história, porque a minha mulher sempre me deu trabalho. E ontem a minha mulher se converteu. Coisa extraordinária. Lá na reunião, no domingo, quando íamos encerrar, foi tanta gente a chorar, esposas com seus maridos aceitando Cristo. É o poder do Espírito Santo. E esse poder está ao nosso alcance, se nós quisermos. Capítulo 7 de João, nós temos 2 versos que vale a pena nós guardarmos para encerrar esta hora. Leiam para mim as vozes femininas, João 7,17. Só as vozes femininas, João 7,17, bem forte. Ah, que beleza, irmãos. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Se alguém quiser. E se não quiser? Bem, não quis. Perdeu a bênção. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus pela mesma palavra, saberá. Agora só os homens leiam para mim João 7, 37, 38, 39. Hoje o dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem
Olha aqui, olha aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas manarão do seu ventre. E eu vou bebendo e bebendo e bebendo, e daqui a pouco acaba. E quando eu acabar esta água, eu posso fazer tudo para beber que não tem mais. Mas Jesus está dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas manarão do seu ventre. Jesus quer que eu seja uma fonte, não um copo. É uma fonte, é perene, não é um copo. Quando eu era menino, cantávamos um corinho: como é bom ser um crente, como é bom. Como é bom ser um crente, como é bom. Agora dizer: como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, ia toda a vida. Agora tem crente que está muito bom no domingo, segunda-feira é um problema, terça-feira são 2 problemas, quarta-feira briga com a mulher, quinta-feira bate no filho, sexta-feira não quer nada com a Bíblia. E agora ninguém diga aqui que realmente não tem enfrentado esse problema. Irmãos, a menos que o Espírito Santo domine a sua vida, mesmo. E eu não estou dizendo que aquele que tem a plenitude do Espírito Santo não peca mais. Lamentavelmente, nós somos pecadores. Mas, quando o Espírito Santo nos enche em plenitude, nós temos uma sensibilidade maior ao pecado. A gente tropeça e na mesma hora já está confessando. Não acostuma com o pecado. Eu vou terminar, mas eu quero que todos os irmãos, todos os amigos visitantes, abaixem a cabeça, por favor, agora. Não olhem ninguém para ninguém, que eu vou formular algumas perguntas e eu quero que você que deseja responder, só põe a sua mão para cima, ninguém está olhando, só Deus está vendo, e depois nós vamos tratar disso. Eu quero saber aqui, quantos já são crentes em Jesus de todo o coração? Levanta a sua mão, continue orando. Se você como crente, sente realmente que os seus pecados foram perdoados, que você está salvo, põe as 2 mãos para cima. Graças a Deus, pode abaixar a sua mão. Agora, eu quero saber aqui se há alguém que é membro da igreja, mas tem ainda dúvida quanto à sua salvação. Se tem algum tipo de dúvida, levante a sua mão. Se você tem alguma dúvida, você é membro da igreja, mas tem alguma dúvida quanto à sua salvação, quanto à sua vida, levante a sua mão sem acanhamento. E nós vamos ajudá-lo. Alguém que hoje é crente, é membro da igreja, mas hoje está lendo menos a Bíblia do que lia. Quer dizer, você há algum tempo lia mais a Bíblia do que está lendo hoje. Hoje você tem tanta coisa para fazer que não está lendo a Bíblia hoje como lia no passado. Se você está lendo menos a Bíblia hoje do que no passado, levante sua mão. Fique com a mão para cima um pouquinho. Quero que Jesus conte as mãos. E não quero ninguém mentiroso. Se você está lendo menos a Bíblia do que lia, põe a sua mão para cima e aproveite para pedir perdão a Deus. Pode abaixar a sua mão. Eu quero saber quantos que estão aqui
que sentem na sua vida cristã que já foram mais espirituais, que já oraram mais do que estão orando hoje, que tinham mais prazer de ir à igreja do que tem hoje? Levanta a sua mão. Graças a Deus pela sua honestidade. Pode abaixar a sua mão. Alguém aqui que é membro da igreja, gosta da igreja, gosta dos cultos, mas tem algum problema pessoal? Tem uma pessoa que você não gosta, tem uma pessoa, o seu gênio não é tão bom, que você sente que tem ciúme de alguém, ou tem alguma dificuldade com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos? Levante sua mão. Pode abaixar. Alguém aqui que é crente mesmo da igreja, mas lá na repartição, lá no seu trabalho, nem todos sabem ainda que você é crente, você não tem tido a facilidade de proclamar a mensagem? Levante a sua mão. Pode abaixar a sua mão. Alguém aqui que é crente, ama a igreja, ama o trabalho, mas sente que não está fazendo ainda na igreja tudo que pode fazer na visitação aos hospitais, no conforto aos doentes, na evangelização, na integração? Você sente que não está fazendo o que pode fazer? Levante a mão. Graças a Deus. Pode abaixar a mão. Alguém que já foi membro da igreja, mas hoje está afastado da igreja, por uma razão ou outra que não vem ao caso discutir. Você está afastado da igreja, levante sua mão. Pode abaixar sua mão. Alguém que está aqui hoje, mas até hoje não fez uma decisão por Cristo, quer dizer, não entregou a sua vida a Cristo pelo batismo. Já fez uma decisão, mas não foi batizado, parou no meio do caminho. Levante a sua mão. Você já aceitou Cristo, mas não foi ainda batizado. Levante a sua mão. Pode abaixar a mão. Alguém que até hoje não fez nenhuma decisão por Cristo, talvez esteja visitando pela primeira vez, nunca fez uma decisão por Cristo. Levante a sua mão. Pode abaixar a sua mão. Temos apenas 3, mas temos, e graças a Deus que vocês vieram. Agora, eu gostaria de termos um encerramento glorioso hoje à noite. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma palavra saberá. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas manarão do seu ventre. E isto ele dizia acerca do Espírito Santo. Eu gostaria de saber, e gostaria mesmo, se você consentir, vem aqui na frente. Você, com toda honestidade, deseja ser batizado. Você já decidiu, mas não foi ainda batizado. Mas você hoje, com a graça de Deus, decide que você quer ser batizado. Vem aqui na frente. Levante do seu lugar. Você que levantou a mão, que já decidiu, mas não foi ainda batizado. Mas você hoje quer se preparar para o batismo, ou nessa igreja ou em outra igreja, mas você quer ser batizado. Vem aqui na frente. Pode levantar e vir. Graças a Deus. Mais alguém? Pode levantar e vir. Graças a Deus. Graças a Deus. Você que ainda não decidiu, mas hoje você quer decidir, quer ficar ao lado desses 4, você quer vir, pode vir também. Você está querendo vir, pode vir também. Você hoje veio assistir e quer Jesus dentro do seu coração. Você quer o Espírito Santo morando dentro de você. Vem aqui na frente.
Mais alguém? Eu quero hoje aceitar Jesus como meu Salvador. Nós temos aqui 6, mas eu acho que deve haver mais alguém. Pode levantar do seu lugar. Se está lá fora, saia, vem aqui. Eu queria pedir, pastor Lino, se você pode, por favor, pastor Lino, já vai ficando, porque eu vou precisar do irmão daqui a pouco. Fique ali, por favor. Temos 7 aqui. Quem mais? Graças a Deus, é um bom começo, mas eu acho que há mais alguém aqui que ainda não é crente, mas você quer hoje aceitar Jesus. Vem aqui na frente. Pastor Lino, me faz o favor. O irmão fica com eles aqui nesse canto aqui. Traga eles, fica aqui com eles, por favor. Espera aí, você fica aí, Camilo. Só que não saiam lá fora, não. Fica só o pastor com você. Eu quero pedir, pastor Camilo, desça agora. Eu quero agora, nós vamos ficar aqui na frente. Você é crente, você ama Jesus, mas você sente que está lendo a Bíblia menos do que lia, está orando menos do que orava, não está falando do Evangelho. Tem realmente que ser cheio do Espírito Santo e você quer isto. Vem aqui na frente. E o pastor Camilo vai receber você. Eu não quero apenas chegando na frente, eu quero um compromisso com Deus. Eu vou pedir vocês, colegas, por favor, vocês dêem uma ajudazinha, porque eu quero todos receberem um abraço, viu, Amaral, por favor. Por favor, os colegas ajudem, que eu quero todos receber um abraço muito carinhoso. É uma pena, pastor Camilo Caldas, que realmente nós não temos espaço e o irmão precisa realmente um novo templo.